Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Café Central, já o dissemos, é a nossa convidada Sílvia Cardoso. Ela participa esta tarde no painel de oradores do debate, da Conferência de Debate sobre Educação, Transformação Social e Inovação Tecnológica em Cabo Verde. É mais um debate que faz parte da programação do 50º aniversário da independência de Cabo Verde, uma iniciativa de um grupo de investigadores intelectuais cabo-verdianos que têm uma curadoria científica e uma organização. O debate acontece, tal como dissemos, esta tarde, às 5 da tarde, na Biblioteca Nacional. Doutora Sílvia, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui na Rádio de Cabo Verde e para falar-nos deste tema que é importante, a questão da educação. Já agora pergunto-lhe qual é que é a sua opinião em relação a esta iniciativa de se passar quase que em revista os grandes marcos de independência de Cabo Verde devolvidos a 50 anos. Bom dia. Ora, bom dia a todos. Agradeço primeiramente o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje. Vou tentar dizer alguma coisa de interesse, não é? Vai, com certeza. Pelo menos vou tentar, e isso é importante. Em relação à pergunta que me coloca, o que eu tenho a dizer efetivamente é que esta iniciativa vem, penso eu, em boa hora, não é? Uma vez que se trata de tentar perceber como é que nós estamos em matéria de desenvolvimento em vários setores. Portanto, é uma iniciativa louvável porque estamos a fazer 50 anos de independência e é bom sempre ter uma perspectiva global do que é que foi desenvolvido até agora, para que possamos perceber se o nosso caminho, se o caminho que nós temos em mente, se as nossas expectativas, os nossos desafios que colocamos no momento da independência estão efetivamente a ser concretizados. E Cabo Verde já tem uma história da educação. Alguns investigadores têm-se debruçado sobre a educação ao longo destas 5 décadas. Obviamente que são trabalhos, digamos, individuais, de interesse, de investigação académica, mas já podemos falar de uma história de educação em Cabo Verde ou ainda não há um projeto nesse sentido? Obviamente que podemos falar de uma história de educação em Cabo Verde, não só dentro daquilo que é o período colonial, como do período pós-colonial. Portanto, nós temos uma história de educação. Essa história está a ser escrita, essa história está a ser construída e penso que temos que ter muito bom senso a analisar esse percurso que nós fizemos até agora, considerando que a educação efetivamente é um dos pilares de desenvolvimento de Cabo Verde, sempre foi entendido como tal, e, da minha perspectiva, continua a ser conduzido nessa direção. Portanto, de ser o pilar, ou um dos pilares fundamentais, e para isso têm sido feitas várias transformações, a nível político, mas também a nível das práticas, e que, julgo, estão a concretizar esse sonho, ou as expectativas de educação, no sentido daquilo que foi lançado no início da independência, que é a transformação do homem cabo-verdiano, com um potencial que nós reconhecemos que ele tem e que é possível, não é, fazer dele um vetor significativo na transformação do país. Em primeira mão foi para, efetivamente, garantir-se a existência de um país e agora o seu desenvolvimento sustentável. Muito bem, e portanto será esse o desafio que a Sílvia se propõe hoje, digamos, a abordar, esse mapeamento da educação, e percebi que não se vai restringir, digamos, a independência a esta parte, também fará uma incursão pelo período colonial. Será uma pequena incursão, porque nós não partimos do nada, não é? Nós partimos de alguma coisa. Então convém perceber qual é a herança cultural, qual é a herança que nós temos ao nível da educação, para percebermos porque é que alguns caminhos foram traçados, os rumos que se tomaram. Portanto, é fundamental, nós nunca partimos do zero quando temos um período
anterior a qualquer coisa. Há uma ideia de que no tempo colonial isto era abandonado em termos de educação, mas parece-me que não corresponde à verdade. No tempo colonial, devo dizer que não sei se seria a palavra abandonado, a palavra mais indicada. Penso que nós vivemos um período comum em que todas as nações que pertenciam, ou todos os povos, porque na altura era a nação portuguesa, né? Todos os povos que estavam na comunidade portuguesa seguiam um determinado percurso, incluindo Portugal. Portanto, era de Minho a Timor, não é? Era de Minho a Timor, e Portugal também se incluía nesse pacote. Portanto, em Portugal, a situação do ensino e da aprendizagem também não ia muito mais além daquilo que existia em Cabo Verde. A diferença está em que, quando as medidas eram tomadas em Portugal, depois passavam alguns anos para cá chegar e só apareciam 4 ou 5 anos depois na legislação cabo-verdiana, que era o boletim da província, né? E essas medidas eram implementadas, claro que adaptadas ao contexto e à situação colonial, né? De quem domina sobre quem é dominado. Já agora, como é que está desenhada a sua comunicação? Qual é que é a estrutura? Bom, a minha comunicação não vai deter-se durante muito tempo. Até porque não terá muito tempo também para se sobrevoar, não é? Exatamente, vai ser... não vou poder entrar, digamos, na parte da apresentação em discursos muito prolongado, porque temos um período a percorrer que são 50 anos para serem ministrados em 15 minutos, o que significa que vou pincelar nos grandes alguns marcos, aspectos, exatamente, alguns aspectos que eu considero importante para fazer a conversa, não é? Para estimular o diálogo, o debate e também tentar perceber e fazer perceber o que é que se passou aqui em matéria de educação, não é? O percurso que efetivamente construímos e quais são as etapas significativas e que nos trouxeram até este ponto em que nos encontramos, que também é um ponto, digamos, estamos num ponto alto em que é preciso fazer mudanças significativas e nós temos que nos preparar para essas mudanças ou para a consolidação daquelas que já foram feitas. Quero partilhar com os nossos ouvintes alguns desses marcos, dessas etapas. Não sei se quer começar pelo período colonial, assim, 2 aspectos e rapidamente entrarmos pela independência adentro. Carlos, não me venha esgotar, não venha esgotar a conferência claro. logo à tarde, mas basicamente... Olha que aqui tens mais tempo, é melhor aproveitar. Já percebi que sim. Não, eu faço uma pincelada pelo período colonial só para percebermos de onde partimos, ok? E depois entro imediatamente no governo de transição para se perceber quais são as matérias que foram consideradas fundamentais para a transformação. Mas quando eu digo a transformação e refiro o governo de transição, eu estou a falar a transformação em duas vertentes, portanto, não só da educação em si mesma, mas também daquilo que ela significa para a sociedade cabo-verdiana naquele tempo, e hoje também, mas particularmente naquele tempo em que nós tínhamos uma necessidade urgente. A transição teve pouco tempo, que foi de abril de 74 até a independência, até 75. Não... Sim, mas esse governo teve um impacto muito grande, muito significativo a nível do sistema educativo, na medida em que era preciso criar um sistema educativo. Nós tínhamos um ensino agregado a Portugal. A partir da independência desagrega-se e é preciso estruturar alguma coisa para apresentar à sociedade um sistema educativo. Portanto, isso é um marco extremamente importante do governo de transição. Ainda por cima, sabendo que era fundamental que se tivesse um setor forte que pudesse levar ao desenvolvimento do país, porque nós tínhamos uma taxa de analfabetismo muito elevada, em alguns casos acima de 90%, digamos até 96%, e em outros casos 63%, dependendo da zona rural ou da zona mais urbana. E nós sabemos que o cenário urbano também não era muito favorável, né? Porque era extremamente elitista e era um cenário de existência de poucas oportunidades, por exemplo, a nível do ensino secundário.
e sem ensino secundário também não há superior, e sem superior também não há aquela possibilidade de desenvolvimento. Quem tinha posses, quem tinha recursos, mandava os seus filhos Exatamente. estudar na metrópole. Exatamente. E quando era possível, porque nem sempre as posses acompanhavam essa iniciativa de mandar para a metrópole. Tinha a ver também com as crenças, né? Com as crenças, porque você conhece bem o percurso de Amílcar Cabral. Pois. E os colegas dele, em tudo aquilo que eles tiveram que fazer para escapar e conseguir efetivamente uma formação superior lá fora. Portanto, isso é significativo. Depois há a questão do... Depois entra a independência, já que não se quer deter muito nos detalhes, portanto, entra a independência. Exatamente. Há o quê? Constroem-se muitos liceus. Antes disso, reconstrói-se o sistema. Né? Reconstrói-se o sistema no sentido em que começa-se a pensar na escolaridade obrigatória, né? Nas mudanças a operar na escolaridade obrigatória. Que até... Na altura e até um ano, porque nós estávamos no Estado Novo. Né? Não sei se... Portanto, vamos pegar um sistema ou algo que depois vai dar origem a um sistema que vem do Estado Novo, em que a escolaridade obrigatória tinha sido reduzida a um ano. Entretanto, nos últimos anos do Estado Novo, passou a 3 anos. E com o governo de transição já vai para 4. Né? Até a 4ª classe. Exatamente. Portanto, pegar nesse sistema com essa fragilidade toda, com um número insignificante de alunos nos diferentes níveis, com o número de escolas também insignificante, e fazer dele um sistema funcional e que dê respostas ao desenvolvimento do país é uma questão muito, muito profunda, né? E muito complexa, como pode imaginar. Portanto, isso aconteceu. Depois há um desenvolvimento do sistema, aquilo que eu considero que poderá ter sido a primeira reforma educativa. Atenção, porque você admite que há uma reforma quando efetivamente há transformações estruturais no sistema, e aqui eu gostava de deixar isto muito bem claro, porque nós temos assistido a várias revisões e várias mudanças, inovações no sistema, mas que não têm necessariamente a conotação ou não configuram reforma educativa. Portanto, esta para mim seria a primeira reforma educativa em que até mais ou menos 87 há uma série de transformações que são efetivadas no sistema educativo e que vai dar aquele impulso fundamental para a sua estruturação nos anos 90. Porque nos anos 90 há aquilo que eu considero ser a segunda reforma, e ela surge com a nossa lei de bases. A nossa Foi em que ano? Foi a 90? 1990. A 90. Exato. Fizeram-se estudos prévios entre 87 e 90. Houve até um encontro em Mindelo de quadros para refletir sobre o sistema. Mais tarde foram contratados consultores que vieram ajudar-nos a preparar a reforma, né? E isso foi muito importante também. É um marco extremamente importante na medida em que permitiu-nos estruturar o sistema, consolidá-lo em termos estruturais e permitiu-nos mudanças significativas do ponto de vista da oferta formativa. É nessa altura que se tenta retirar toda a carga ideológica dos planos, dos currículos, ou não? Porque nós estávamos a sair de um período de partido único, ideologicamente muito vincado. Mas essa reforma não podemos vê-la assim nesse sentido, porque a reforma, temos que aqui perceber uma coisa muito, muito importante, é que durante todo o percurso que nós desenvolvemos a nível do sistema educativo, há muitas continuidades. Eu não vejo que isso tenha alguma relação com a carga política. Eu vejo isso com uma relação mais direta com o desenvolvimento social, a economia, a preparação efetiva de pessoas para terem capacidades, não é? Para estarem à frente do país e poderem assegurar toda a máquina
funcional. Portanto, essa continuidade que faz referência é essencial aqui, não é? É essencial e tem acontecido, embora às vezes se diga que não tem acontecido. Os projetos têm continuidade. Portanto, nós tivemos com a reforma dos anos 90, nós tivemos uma questão muito importante que foi resolvida, que é definir o rumo do nosso sistema educativo. E desde os anos 90, desde essa lei de bases, nós temos mantido essa consistência, porque se você for ver as mudanças que foram feitas pelos sucessivos governos, você vai ver que a essência da lei não se alterou. O que se alterou foram os momentos sociais, não é? Os momentos sociais, o contexto sociopolítico e económico, as necessidades da relação que nós temos com o exterior, portanto, as questões da globalização, isso tem marcado momentos significativos de mudanças ou de alguma revisão. Muito Mas bem. a essência mantém-se presente, portanto, acho que não é essa... Não tem havido assim uma ruptura? Eu não acredito ter havido uma ruptura e não vejo da minha análise que haja efetivamente uma ruptura. Há continuidades. Portanto, na década de 90 acontece a segunda reforma, o segundo grande marco. E depois? A lei de vamos bases, em frente porque a lei de bases tem vários aspectos por concretizar. E eu penso que os governos têm olhado para a lei de base e visto quais são as oportunidades de extensão, de desenvolvimento. E é mais nessa ótica que eu vejo as coisas. Portanto, e depois nós temos a reforma que... Acho que nós estamos aqui com o telefone a tocar, não sei de quem é o telefone, mas pode continuar. Muito bem. Portanto, depois temos uma nova revisão. E nessa reforma dos anos 90... Vamos ter que, sim, vou pedir só a Silvia para desligar o telefone para que possamos continuar a falar, mas é assim que acontece às vezes, os programas em direto têm também disso, mas vamos continuar a nossa conversa para grandes males, grandes remédios. Estamos já no segundo marco, na segunda reforma. Não sei se há mais algum aspecto que a Silvia gostaria de destacar nesse percurso, nesse mapeamento da educação nos últimos 50 anos. Para já, antes do marco, as minhas desculpas pelo telefone, é que normalmente ninguém me liga a esta hora, mas pronto, de repente aconteceu. Não, mas não faz mal, até porque hoje está um debate sobre o uso dos telefones, dos telemóveis. Exato. No contexto escolar. Exato. Aqui em Cabo Verde também já se começa a falar um bocadinho sobre isso, mas não é o caso. Mas... Isto é a vida a correr em tempo real, não é? Muito bem. Silvia, em relação à... Em relação à reforma de 2018, porque na primeira, portanto, na segunda reforma, que é a reforma de 1990, há um alargamento da escolaridade obrigatória para 6 anos. Para 6 anos, sim. Exatamente. E agora, em 2018, com a revisão da lei de bases, há um novo alargamento para 8 anos de escolaridade. Foi até o 9º... Neste momento estamos a 8 anos de escolaridade, não é? Mas há uma série de medidas que estão a decorrer, não é? Em relação ao 9º e todo o material que é preciso e essas questões todas relacionadas com a atualização, as revisões curriculares e a necessidade de adaptação do currículo estão a decorrer. Pelo que eu sei, não é um processo que eu esteja a acompanhar, mas estão a decorrer e espero que estejam a correr muito bem. Muito bem. Quero falar na formação de professores também. Tem havido sempre essa preocupação quando a gente passa em revista as publicações sobre a educação. Há de facto essa preocupação de formar os professores, essa formação contínua. Exato. Se isso se mantém. Com certeza. Aliás, a formação de professores é um domínio que me é muito caro, porque até nesta altura estou a trabalhar de uma forma bastante intensiva na formação de professores e é um processo que está a decorrer desde 2018. E uma coisa importante é que todas as reformas foram acompanhadas de formação de professores. Poder-se a questionar se o alinhamento tem sido conseguido ou se há questões que devem ser resolvidas.
mas têm sido acompanhadas da formação de pessoas, que é uma das preocupações que vem também, que é daquelas continuidades. Neste momento, foi desenhado um Plano Nacional de Formação de Pessoas, porque notou-se que havia muitos cursos de formação de pessoas, e efetivamente isso sempre houve e foi-se aprumando, mas houve a necessidade de alinhar as políticas de formação de pessoas que não estavam definidas. Portanto, você tinha a lei de bases e depois não havia um suporte normativo que consolidasse as políticas a nível da formação de pessoas. E nessa perspectiva já foram desenhadas várias propostas normativas que vão sair e também pensou-se a intervenção não só ao nível da formação contínua, mas também da formação inicial, porque eu acho que uma das nossas maiores preocupações deve ser a formação inicial, porque temos muitos professores, mas acredito que são muitos, que não têm a licenciatura, e o grau académico de referência é a licenciatura, e isso faz com que tenhamos algumas fragilidades que têm de ser corrigidas para que os professores tenham um perfil adequado para efetivamente poderem dar vazão a toda aqueles, digamos, interesses e expectativas que estão colocadas a nível do currículo escolar. E os professores estão a manifestar muitas dificuldades. Nós já tivemos dois momentos de formação em exercício, provavelmente estamos na hora de fazer um terceiro momento, porque podemos, como disse, a formação contínua, podemos enveredar por aí, mas não me parece suficiente para resolver os problemas que nós temos a nível do alinhamento dos perfis dos professores para o sistema que nós temos neste momento. Muito bem. Sílvia, olhando para estes 50 anos de independência, acha que a educação continua a ser, de facto, esse elevador social que tradicionalmente tem sido? Agora há queixa por parte de alguns pais, os filhos saem das universidades e depois não conseguem nenhuma colocação no mercado de trabalho. Às vezes há reclamação também dos próprios empresários que dizem que, enfim, não há nenhuma ligação entre as empresas e depois a educação, o sistema de formação de alunos. O que lhe pergunto, de facto, é se a educação continua, de facto, a ser esse motor, esse elevador social, ou então, como dizia há dias Correia e Silva, tem a impressão de que esse elevador está avariado. Eu não sei se ele está variado em si mesmo, porque a educação é sempre uma coisa útil. A educação é algo que é fundamental para o indivíduo. Vamos centrar as coisas na pessoa que é educada. Portanto, todo aquele que tem oportunidades de fazer uma formação superior ou fazer uma formação técnica que lhe dê oportunidades de ter uma vida ativa, isso é fundamental. Portanto, é uma base fundamental para qualquer pessoa. Agora, em relação à sua colocação e às respostas que se encontram no mercado do trabalho, isto já é uma questão que me ultrapassa um bocado, mas vou tentar lhe dizer o que eu penso. Então faço-lhe a pergunta de uma outra forma. Se, efetivamente, pegando numa ideia sua de instantes, a educação de servir, digamos, como matéria-prima para transformar este homem cabo-verdiano, qualificá-lo, pergunto-lhe se, efetivamente, a educação continua a dar o seu contributo para que tenhamos cabo-verdianos altamente qualificados e em condições de ajudar o país a fazer face aos desafios de desenvolvimento com que se confronta. Muito bem. Vou-lhe só dizer duas coisas. A primeira é que, em relação ao tecido económico, eu acho que provavelmente a análise deve ser feita de uma forma mais estrutural. Uma análise mais profunda, mais estrutural, que aqui seria difícil de concretizar-se. Porque temos que fazer essa relação entre os perfis de saída, que é o que você está a dizer, e as necessidades do mercado. E isso a economia tem que fazer esse alinhamento, e é uma questão estrutural, não só porque é preciso fazer esse alinhamento, mas também porque é preciso que haja condições para a absorção dessa mão de obra dita qualificada, que eu julgo que é o que me está a dizer. Por outro lado, a educação, sim, a educação para mim é fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde, é e continua a ser. Tanto é que hoje em dia pensa-se
na questão que vai ser tratada pelo Hélio, penso eu, da associação entre a educação, no processo de melhoramento do perfil de saída, a associação entre a educação e as tecnologias, de modo a que se prepare melhor as pessoas para que elas possam ter maior capacidade de resposta e inserção no mercado. Portanto... Vai falar da qualidade já agora também, que é um tema recorrente. As pessoas dizem sempre que houve uma aposta na massificação do ensino com uma proliferação de estabelecimentos de ensino um pouco por todo o país, escolas, enfim, escolas básicas, secundárias, sim. Mas não se cuidou muito da qualidade. Não sei, como especialista e alguém que vive em Portugal e depois os alunos saem de cá, vão para as universidades portuguesas, se tem uma leitura em relação à questão da qualidade nos últimos 50 anos? Eu acho que isso seria então a segunda questão que eu ia abordar, que é a qualidade está muito relacionada com as condições de acolhimento em termos de instituições de formação, mas também em termos da formação de pessoas. Como eu lhe disse, ciclicamente há processos de formação e exercício. Nós estamos agora num momento em que me parece fundamental que isso aconteça, porque o ensino mudou, a sociedade mudou, o cenário sociopolítico e económico mudou, não é? E há necessidade de ajustar os perfis dos professores a esta nova realidade. E provavelmente é isso que estará a acontecer, porque se o professor também não for preparado devidamente, não tiver as competências reunidas para estimular os alunos e fazer com que eles saiam efetivamente com esse perfil de saída que é mais adequado. Hoje se fala muito em perfil cosmopolita, virado para a globalização, integração de tecnologia. Esse perfil não nasce se não houver pessoas devidamente preparadas para conduzir os alunos à obtenção desse perfil. E eu acho que neste momento, eu penso que nós temos bons professores, atenção, temos muitos bons professores, temos bons e maus professores, mas temos muitos bons professores, mas muitas vezes o que acontece é o facto de não terem uma formação adequada também impede que a sua ação seja suficientemente abrangente ao ponto de poderem fazer uma orientação melhor dos alunos, não é? Portanto, acabou por dizer aqui muitas coisas interessantes e que naturalmente vai ter oportunidade de aprofundar logo mais à tarde, às 5 da tarde. Temos 2 minutos, não sei se há algum aspecto que gostaria de acrescentar em relação a essa sua comunicação para logo mais à tarde. Vai ser no Auditório Nacional, na Biblioteca. Bom, eu queria pegar novamente a questão da formação de professores e levar as pessoas a perceber o quanto isso é importante. Porque mesmo que nós criemos condições físicas, estruturais para o ensino, para facilitar a aprendizagem dos alunos nos diferentes níveis, se nós não tivermos uma intervenção neste momento significativa, mesmo a nível da formação de pessoas, nós teremos algumas dificuldades de cumprir o nosso projeto, não é? O nosso projeto educativo nacional ou o nosso projeto socioeducativo. A sensibilidade por parte do Ministério da Educação é nessa aposta de continuar a formar, a qualificar os professores? Eu acredito que sim, porque senão não estaria aqui, não é? Se eu estou aqui é porque o Ministério reconhece essa necessidade. Eu sou consultora para a área da formação de professores. Muito bem. E foi um projeto que abracei em maio, quer dizer que é muito recente, o que para mim revela essa sensibilidade. Muito bem. Sílvia, obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço. Está a ver que o tempo não era assim tanto, não é? Passou a correr, mas sobrevoamos, digamos, várias áreas, vários marcos da educação nos últimos 50 anos. Já sabe, se quiser ouvir com mais pormenores, mais detalhes em relação a essa comunicação, a doutora Sílvia Cardoso pode, se está aqui na praia, pode ir à Biblioteca Nacional. Hoje às 5 da tarde pode também acompanhar essa conferência através das plataformas
plataformas digitais. Obrigado por ter vindo, então, Sílvia. Obrigada eu e a paciência por me ouvir, né? Muito bom, várias coisas interessantes. Várias coisas interessantes, como eu disse no início. Nós é que agradecemos, Sílvia. O prazer foi mesmo todo meu. Muito bem. Obrigada. Final deste Café Central e também do Bom Dia Cabo Verde, com a promessa de voltarmos na próxima segunda-feira às 6 da manhã.